Josué capítulo 3, eu vou ler apenas um versículo, verso de número 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos orar. Senhor Deus amado e bendito, em tua presença nos encontramos nesta manhã do dia do Senhor, a fim de mais uma vez, ó Deus Santo, como teu povo, comprado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, Cordeiro Santo, exaltar, ó Deus, a tua majestade, ouvir a tua voz. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos tem chamado à santidade, e o texto lido, ó Deus Santo, nos ordena a esta vida santa. Que por meio da pregação da tua palavra, o Senhor nos mostre a importância de viver desta forma para a tua glória. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu já li aqui durante a liturgia Deuteronômio, capítulo 11. E o que você tem ali no capítulo 11 é Deus dizendo ao povo que estava colocando diante deles bênção e maldição. O texto diz assim: vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos ordeno. Porém, a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. E o que você percebe desse texto de Deuteronômio é que a bênção do Senhor decorre da obediência. Não existe bênção sem obediência ao Senhor Deus, não existe bênção de Deus sem que se ande nos caminhos do Senhor. Uma coisa está intimamente ligada a outra, e Deus está aqui no livro de Josué fazendo uma promessa a este povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Preste atenção no contexto. O povo havia sido libertado do cativeiro, o povo estava muito tempo em escravidão ali no Egito, e ele foi libertado com mão forte por Moisés. A promessa: eu vou enviar vocês a uma terra que mana leite e mel. Eu vou expulsar daquela terra o povo que ali está e vou colocar vocês no meio desta terra. Entretanto, você sabe que este povo que está no deserto irá desobedecer ao Senhor. Muitas vezes estará com incredulidade no coração diante das promessas de Deus, razão de Deus ter dito que aquela geração não entraria na terra, sequer Moisés entraria na terra prometida. E então morre aquela geração. Você sabe da história dos espias que são enviados. Dentre os espias estão exatamente Josué e Calebe. E quando o povo volta com o relatório, eles dizem assim: olha, de fato a terra é boa, a terra é maravilhosa, mas tem gigante lá. Mas os moradores daquela terra, eles vão acabar conosco. Não dá para herdar essa terra. Os dois únicos que se colocam contra essa visão do povo são Josué e Calebe. E agora Moisés é morto, essa geração é morta. Josué assume a liderança do povo de Deus, e sob a liderança de Josué é que o povo então herdará essa terra. E esse contexto é importante porque o livro de Josué narra exatamente isso. Josué, como comandante do povo, expulsando as nações da terra para que Israel se assente naquela terra prometida pelo Senhor. No capítulo 1, você tem Deus animando Josué e prometendo a Josué que seria com ele da mesma forma que havia sido com Moisés, e lembrando que deveria haver fidelidade à lei do Senhor. Deus é bem claro ao dizer isso. No capítulo 2,
você tem o episódio em que os espias são enviados até Jericó. O povo começará a avançar então, tomando as terras, e diante deles está a poderosa Jericó, cujas muralhas eram muito grandes. E antes então de empreender uma guerra contra Jericó, há o relato de que alguns espias são enviados, e aqui eles encontram então Raabe, que promete ajudá-los, e tem a promessa de não ser destruída junto com Jericó. Você tem isso aí no capítulo de número 2. Então eles voltam e dizem a Josué no verso 24 do capítulo 2: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Por que eles estão tão convictos assim? É interessante, porque se você olhar o relato destes espias com aqueles primeiros que viram a terra e falaram: a terra é boa, mas os moradores são muito grandes, muito poderosos. Esses aqui já ouviram da própria Raabe dizendo: está todo mundo com medo de vocês aqui, porque todo mundo tem ouvido que Deus está fazendo maravilhas. Já ouviram que Deus secou inclusive o Mar Vermelho para vocês atravessarem a pé. Eles estão de fato aterrorizados diante do Deus de Israel, e é essa notícia que estes homens estão trazendo a Josué aí no verso 24. Então, a partir do verso 1, levantou-se, do capítulo 3, levantou-se Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, pousaram ali antes de que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. E aqui está de novo a arca, sinal da presença do Senhor, indo à frente do povo. É Deus mesmo quem guia o povo, a despeito de ser Josué o comandante. A arca está à frente. Então vem a ordenança que nós lemos no verso 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que é que Deus então está requerendo aqui do povo, quando ele anuncia as maravilhas que ele está para fazer? A primeira coisa que Deus está requerendo do povo é de fato uma vida de santidade. Ele está requerendo santificação. Santificai-vos. É uma ordem bem clara. Um povo que estava no Egito, na escravidão, é liberto para ser santo, e santo esse povo chegará à terra que mana leite e mel. É essa a visão que você tem aqui. Santificação é uma palavra importante na Escritura. No Antigo Testamento, as palavras que são traduzidas por santificação, santificar, santo, implicam em uma separação. A ideia de ser santo é ser separado, mas não uma separação qualquer, uma separação com um fim específico. A santificação é a separação de alguma coisa ou de alguém para o uso exclusivo do Senhor, ou para o serviço exclusivo do Senhor. E assim que você vê, por exemplo, os objetos do templo sendo santificados, sendo separados, e somente deveriam ser usados ali naquele contexto do culto. Daí então Deus tratar como profanação quando o templo era invadido e eles pegavam os utensílios e faziam uso qualquer daqueles utensílios que tinham sido separados. Eles eram santos. Todas as pessoas e todas as coisas separadas para o serviço de Deus adquirem então esse aspecto de santidade.
E essas mesmas palavras são do mesmo modo aplicado, por exemplo, ao sétimo dia. O sétimo dia é o dia separado para o Senhor. Essa mesma palavra é usada para a sarça ardente, para o tabernáculo, é usada em referência a Arão e seus filhos, é usada em referência ao óleo da unção, que era santo, ao templo, ao jejum, tudo aquilo que era feito em relação a Deus, ou usado em relação a Deus, era santo. No Novo Testamento, Jesus fala dele mesmo como aquele a quem o Pai santificou, lá em João capítulo 10, verso 36, ou seja, aquele que foi consagrado e separado pelo Pai para a obra de redenção que seria realizada no meio do povo. Se você olhar a questão da santidade, você vai encontrar no ensino apostólico esta palavra usada no sentido não só de colocar à parte ou consagrar, mas também num sentido de purificação e no sentido de direção do homem pela obra do Espírito Santo. O Espírito Santo governa e dirige o homem, e os resultados dessa obra do Espírito, elas são expostas, mostradas por João, por exemplo, como expressões assim: andar na luz, ser santo, andar na luz. Ser santo é guardar os mandamentos de Deus. Ou nas palavras de Paulo, ser santo é agradar a Deus, viver de modo digno do evangelho de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 12, Paulo fala que com a nova mente dada pelo Senhor Jesus Cristo, os crentes agora precisam renovar esta mente a cada dia, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso, eles não podem se conformar com esse século, eles precisam ser diferentes disso, eles precisam estar separados desse caminho do mundo. E Deus então está falando exatamente para este povo isso: santificai-vos. Este povo que sai de um contexto de escravidão precisa lembrar constantemente que o santo Deus que os tirou com mão forte do Egito para levá-los para uma nova terra, é um Deus que exige que este povo ande tal como ele é, santo. Para isso o povo precisa então atentar à Escritura, e é por isso que não existe santificação sem leitura da palavra. É curioso porque você tem em algumas igrejas crentes se gabando do seu status de santidade, da sua intimidade com Deus, de como Deus fala diretamente a eles e os direciona em detalhes mínimos, que não conhecem a Bíblia. Como é que pode alguém que não conhece a Escritura e a palavra de Deus achar que é direcionado nos mínimos detalhes pelo Senhor? Na verdade, isso é fruto de ignorância e de não entender qual é o chamado cristão e para que é o chamado cristão. Lembra que Jesus no Novo Testamento vai dizer que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a forma de conhecer o santo Deus e de ter a palavra aplicada ao coração, a fim de tornar o povo cada dia mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, é essa estabelecida pelo Senhor, passa pela leitura da Escritura aplicada pelo Espírito Santo. É por isso que no Salmo 119 você tem a pergunta que é seguida de uma resposta bem direta: de que maneira poderá guardar o jovem puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. É por isso que a palavra está no coração, para não pecar contra ti. É por isso que o homem precisa meditar na Escritura de dia e de noite, porque guardar puro o caminho é outro nome para ser santo diante do Senhor. Tem muita gente querendo o status de santo,
sem buscar a santidade. E é claro que nós temos a palavra santo usada na Bíblia também num sentido de posição. Você é posicionalmente santo porque foi salvo por Cristo, então Ele te tirou do mundo e separou você para Ele mesmo, por isso você é santo. Mas aquele que é santo demonstra que foi retirado das trevas para a luz, caminhando em santidade, no que a gente chama de santificação progressiva. É esse segundo aspecto aqui que Deus está falando em Josué capítulo 3. Quando Ele ordena ao povo, santificai-vos, Ele está chamando o povo a dar ouvidos à lei e colocar em prática. Está ligado àquilo que Ele falou sobre a bênção e a maldição, quando você ouve a palavra e pratica, ou quando você ouve a palavra e não dá a mínima, e não coloca em prática. A palavra de Deus precisa estar no coração do crente se ele quer ser santo, principalmente para nós que afirmamos, que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, principalmente para protestantes que declaram o sola escritura, declaram que a fé cristã é uma fé completamente enraizada na palavra do Senhor Deus. Mas infelizmente muitos crentes que hoje estão com suas Bíblias na igreja vão chegar em casa, guardar e pegar no próximo domingo, na hora de ir para a igreja de novo. Parece que a Bíblia é somente o acessório para se ir à igreja. Tem roupa de ir para a igreja? Tem gente que tem roupa que é exclusiva para ir para a igreja. Então a roupa de ir para a igreja inclui o acessório, que é a Bíblia. Mas ela fica durante a semana relegada a um canto. Não a leitura da Bíblia, não a busca pelo Senhor, logo não pode haver santidade. Enquanto a ordem do Senhor continua ecoando, santificai-vos. No Novo Testamento, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. É por isso que crentes devem levar a sério. Lembre que Josué, no capítulo 1, já ouviu de Deus dizendo: não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Está vendo que o tempo todo uma coisa está ligada à outra? Você lê a Escritura, pratica a Escritura, é santificado pelo Senhor e ainda recebe bênçãos da parte do Senhor, que não seria obrigado a fazer isso, mas que decidiu abençoar o seu povo quando este busca esta vida de santidade. É por isso que a ordem a Josué: não cesse de falar do livro, mas antes medita nele e procura cumprir. Tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. É por isso que Jesus, afirma tão categoricamente no Novo Testamento, denunciando a hipocrisia dos saduceus, dizendo: errais por não conhecerdes a Escritura, nem o poder de Deus. E o erro dos saduceus consistia não só em muitas práticas erradas ou entendimentos errados, no caso aqui a questão da ressurreição, mas também na ação externa, sem o coração estar centrado em Deus. Esse também era um erro, apesar de uma vida moralmente correta. O que nos mostra que a moralidade por si só não é santidade. A santidade envolve moralidade, mas a moral por si só não torna ninguém santo. Muitos não crentes são moralmente corretos, pagam as suas contas em dia, são justos, educam seus filhos, não procuram briga com o vizinho, andam
corretamente, não são santos, não foram separados por Deus. A questão do comportamento é uma consequência de se viver em santidade para que Deus seja glorificado. Quando Jesus disse: errais por não conhecerdes as Escrituras, não era um público de ateus, eram religiosos, eram pessoas que estavam o tempo todo no templo, colocando diante do Senhor as suas ofertas. Então, se você quer dar ouvidos a Deus e colocar em prática o que o Senhor Deus está ordenando, santificai-vos, você precisa olhar para a Escritura, você precisa, junto com isso, orar. A oração é parte disso. Deus fala a você por meio da palavra, você fala com Deus por meio da oração. Você precisa estar ligado à igreja, à comunidade cristã. Você precisa criar laços com os irmãos, você precisa participar dos sacramentos. Todos estes meios que Deus usa para santificar o seu povo, a fim de tornar o seu povo cada dia mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Lembrando mais uma vez de que Hebreus afirma que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas você olha para Josué e vê um pouco mais. Primeira exigência de Deus para a bênção: santidade. Mas Deus não só diz o que se deve fazer, ser santo, mas quando você deve buscar por isso. Diz assim o texto: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se o dia em que o Senhor fará maravilhas é amanhã, e há uma ordem para você ser santo, quando é que você precisa ser santo? Agora. O que Deus está dizendo é que Ele exige urgência nesta busca pela santidade. Há muitos crentes que entendem de fato que eles precisam buscar essa vida de santidade, mas eles vão protelando dizendo assim: amanhã, deixa esse mês as coisas estão muito confusas, esse mês eu estou com muita demanda no trabalho, então não está dando para ler muita Bíblia não, e alguns domingos eu vou faltar também à igreja, mas o próximo mês vai ser o mês que eu vou começar de verdade. Primeiro que nós nem sabemos se chegaremos no próximo mês. A verdade é essa. Nós não sabemos o que sucederá amanhã. É o que Tiago diz. É por isso que ao ouvir a ordenança de Deus, eu não faço um plano para o futuro. Você faz isso com suas férias. Quando alguém fala assim: poxa, fui num lugar legal, um hotel legal, e você olha e fala assim: bom, eu vou me planejar para ir a este lugar. Então você começa a sonhar com aquilo, mas você está vivendo a sua vida, pensando que um dia você vai chegar lá. Não é assim que você vive com Deus. Você tem os seus olhos onde você vai chegar. Você vai chegar no novo céus e na nova terra. Esse povo irá chegar numa terra que mana leite e mel. E a ordem para ser santo envolve o compromisso de viver já para a glória de Deus. Não tem que haver protelação, não tem que haver planejamento, é simplesmente ouvir a voz do Senhor e colocar em ordem. Então, se você não tem buscado essa vida de santidade, busque mudar isso hoje. Porque, como diz a Escritura, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração. Engraçado que nós usamos para outras coisas na vida um ditado, né, que o pessoal diz: não se deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Isso serve para um monte de coisa, mas para muitos crentes isso não serve para a seriedade com que eles devem buscar a vida com Deus. A vida com Deus
é sempre depois. Primeiro é o meu trabalho, primeiro é minha família, primeiro é isso, primeiro é aquilo. Vai chegar o momento, aguente aí que vai chegar. Tem muita gente deixando sempre para depois, sendo que o Senhor está requerendo urgência desse povo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então comece já, viva para a glória de Deus cada momento da sua vida. E mais, Deus requer desse povo confiança, porque veja só, vem uma ordem: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que vai impelir esse povo a colocar isso em prática? Saber que o Deus fiel, que faz promessas, as cumpre. Eu preciso confiar nisso. Eu preciso ter plena convicção de que o Senhor, que está ordenando a santidade e dizendo que fará maravilhas no meio do povo, irá cumprir. Porque se eu começar a duvidar, eu não vou fazer, eu vou deixar para depois. Eu preciso ter uma garantia bem firmada no meu coração. Tem pessoas que começam a trabalhar, elas recebem uma proposta de emprego, e na proposta do emprego diz assim: ó, se você se esforçar, você vai subir de cargo aqui na empresa, você vai ter uma carreira brilhante aqui na empresa. Então a pessoa entra na empresa e o que ela faz? Ela vai se esforçar, ela tem uma promessa, mas ela está vendo que o chefe dela não vai cumprir nada dessa promessa. Ela começou a entender que aquilo tudo que o chefe falou eram só palavras para estimular o trabalho, mas ele não tem a mínima vontade de fazer aquilo, ele não tem disposição para fazer aquilo, ele não quer fazer aquilo. O que esse funcionário muitas vezes vai fazer a partir de então? Ele vai começar a enrolar. Bom, se aquilo que me foi prometido não me será entregue, por que é que eu vou me esforçar? Por que é que eu vou trabalhar? Por que é que eu vou fazer e dar a minha vida aqui nessa empresa? Pois Deus não é esse tipo de pessoa. Deus é o Deus fiel, nós cantamos aqui hoje. E nós podemos confiar em cada palavra que Ele disse na Escritura. Todas as vezes que você ficar em dúvida a respeito da fidelidade de Deus, olhe para a Escritura. Olhe, por exemplo, para a história de Abraão, que aos 75 anos teve a promessa de Deus de que teria um filho, e que 25 anos depois teve esse filho. Ah, mas é muito tempo. Sim, não é no tempo que nós queremos, é quando o Senhor estabeleceu. É Ele quem determina. Mas foi feito, a promessa foi cumprida. 25 anos é muito tempo, hein, pastor? Quando foi que Deus prometeu que da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente? Foi no início de tudo. Quando isso foi cumprido? Como diz a Escritura, na plenitude do tempo. Não foi nem um dia antes e nem um dia depois do que deveria ser. E quando você olha para o cumprimento dessa promessa, você vê que na cruz o Senhor crava o seu próprio filho, derrama sobre ele a sua ira, a fim de redimir um povo, porque ele prometeu e ele o fez. Nós não temos motivos, irmãos, para duvidar do Senhor.
principalmente ao olhar para o Calvário. Nós não temos motivos para titubear. Quando nós fazemos, é porque algo que nós queremos se tornou muito mais importante para nós do que é o Senhor, o que significa que nós já perdemos a perspectiva do que foi feito por nós. Porque se no Antigo Testamento Deus tirou Israel do cativeiro, mandou ele ser santo a fim de ir para uma nova terra, isso é somente uma sombra daquilo que Jesus fez pelo seu povo, tirando das trevas, da escravidão do pecado, mandando este povo ser santo, a fim de herdar novos céus e nova terra. E é por isso que, semelhante a este povo, que pelo menos nesse momento irá obedecer a Deus e verá as maravilhas do Senhor, em outros momentos eles vão titubear. Nós precisamos também confiar naquilo que o Senhor Deus disse que faria em nossa vida. Após Josué dizer ao povo que se santificasse e que isso era urgente, se você olhar os capítulos seguintes, você vai ver que Israel atravessa o Jordão a pés enxutos. Mais uma vez, eles atravessam um grande pedaço de água de um rio com pés secos, enxutos, a semelhança do que foi feito lá atrás. Perceba o que Deus está fazendo aqui. Deus tirou o povo do Egito, Moisés está à frente deles, ok? E Deus agora está falando: vamos embora. Quando o povo chega diante do mar, eles começam a reclamar. Foi para isso que Deus nos trouxe aqui. Não há confiança. Era melhor ter morrido no Egito, nós vamos morrer todo mundo aqui. Eles reclamam com Moisés, e Moisés vai ouvir de Deus: vocês estão clamando a mim porque manda o povo marchar? Deus faz o milagre, Moisés coloca o cajado, o mar se abre e esse povo atravessa, pés enxutos. O mar se fecha, matando seus inimigos. O povo se vai. O povo que já viu grandes prodígios, que já viu Deus derramar sua ira sobre os falsos deuses do Egito com as pragas. O povo que está sendo alimentado no deserto, mas que quando Moisés demora no monte, se dobra diante de um bezerro. Mas que quando o seu coração deseja alguma coisa, diz: não tem carne, melhor estar no Egito. E agora, Deus vai colocar esse povo diante não de um mar, mas de uma grande cidade. E vai dar uma estratégia incomum. A estratégia será: vocês vão contornar os muros, e vão gritar, e vão vencer. Será que o povo vai confiar nisso? E Deus está lembrando este povo quem Ele é, abrindo mais uma vez diante desse povo. Eu fiz lá atrás, eu estou fazendo de novo. E este povo então atravessa a pés enxutos. No capítulo 5, você tem a consagração dos filhos. Este povo aplica nos filhos o sinal do pacto. Este povo celebra a Páscoa. Perceba os detalhes que estão acontecendo aqui. Deus mais uma vez fala a Josué, e no capítulo 6 acontece a destruição de Jericó. O Deus que chama o povo a viver em santidade está fazendo maravilhas no meio dele. Acontece que Deus havia dito que ao derrotar Jericó, tudo deveria ser destruído. Os despojos deveriam ser deixados todos de lado. Mas um homem chamado Acã
deixou o seu coração ser seduzido por um punhado de prata, escondeu. E isso leva este povo, que por meio do Senhor e sob o governo do Senhor, derrotou a grande Jericó, a cair diante de uma cidade pequeniníssima. Se você olhar o capítulo 7 depois, você vai ver que Ai era uma cidade tão pequena, que diante dessa cidade eles falaram assim: Josué, não precisa nem mandar muito soldado, se nós já vencemos Jericó, o que é essa cidade aí? Manda o time reserva. E eles caem. E eles vão descobrir a razão disso quando o Senhor anuncia que aquele homem que deveria buscar uma vida de santidade, obedecendo ao Senhor, tomou dos despojos e escondeu para si, levando todo o povo à ruína. O que você percebe aqui é aquilo que Deus falou lá em Deuteronômio: eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. A bênção é quando o povo está andando em santidade, obedecendo à voz do Senhor. A maldição é quando este povo anda segundo os caminhos do seu coração. Obedecendo a Deus, o povo foi abençoado. A bênção decorre da obediência. Continua sendo assim. Mas não pense que a obediência para a bênção parte do povo. Porque se o povo tem condições de ouvir a voz de Deus e colocar em prática, é porque houve outro Josué, que não só deu ordens para o povo ser santo, mas que caminha junto com o povo e está no seu povo. Não foi isso que Jesus falou? Que por meio do Espírito estaria em nós o Espírito de santidade. Jesus, e o nome Jesus vem da mesma raiz, Josué, é o mesmo nome. É aquele que está à frente do seu povo, conduzindo o seu povo para a nova terra. Entretanto, ele não está só conduzindo como Josué, ele foi aquele que libertou. Ele fez o que Moisés fez. Mas Moisés não entrou na terra porque pecou. Jesus é perfeito. Jesus é melhor do que Moisés. Jesus é melhor do que Josué. E é por isso que é garantido que esse povo que está andando com o Senhor, rumando como peregrino neste mundo para uma terra que o Senhor nos dará, pode ter plena certeza de que seremos naquele dia apresentados diante dele sem mácula e nem ruga, santos como ele é. Até lá nós iremos ter conflitos no nosso coração, a semelhança desse povo que vence Jericó andando em santidade diante de Deus e cai diante de Ai, porque titubeou e confiou neles mesmos e deu vazão aos desejos do coração. A bênção de Deus decorre da obediência e ela é garantida porque Jesus obedeceu perfeitamente, dando agora ao seu povo a sua bênção. Essa é a razão para que você, como crente, caminhe em santidade. Porque para que você pudesse se esforçar no poder do Espírito Santo para cumprir a bendita lei de Deus, o seu Messias, o seu Redentor, se entregou à morte, se fez maldito por você, para que a bênção alcançasse você. É assim que Paulo vai falar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Ser santo é uma ordem
do Senhor. E se você estivesse sozinho, uma ordem impossível de se cumprir. Como você está unido a Cristo, você já é santo, posicionalmente santo. E no poder do Espírito que foi dado a você, você luta contra o pecado dia a dia. Quando você quebra a lei, cede ao pecado, você tem a garantia de que você é perdoado. E essa é a grande marca cristã. Não é a perfeição de não pecar, mas é entender que ao pecar, nós temos um bendito advogado que perdoa aqueles que de coração contrito se achegam a Ele, que caíram, mas se foram colocados de pé para continuar marchando atrás do nosso bendito Josué, o Senhor Jesus Cristo, que garante a entrada de todos os que nele creem no descanso prometido por Deus. Que seja assim conosco, que esse seja o nosso anseio, que essa seja a nossa vida neste mundo, uma vida que glorifica a Deus, vivendo em santidade, lembrando da urgência, firmado na promessa de Deus, confiante de que Ele fará tudo aquilo que Ele tem prometido na Escritura. Vamos orar.